Olá pessoal, trago um assunto hoje bastante discutido já no direito eleitoral e que vai ser discutido ainda nos próximos dias, meses, quem sabe até anos, né? Que é quanto à aplicação das eleições de 2014 da lei que reformou ou fez uma mini reforma eleitoral, que é a Lei 12.891 de 2013. A questão polêmica que surge é quanto à aplicação da mini reforma eleitoral às eleições de 2014. Nós já estudamos que existe um princípio no direito eleitoral, muito conhecido e já também transcrito em dispositivo legal, que é o princípio da anterioridade da lei eleitoral, ou princípio da anualidade eleitoral, da lei eleitoral. O que o princípio traz para a gente? O princípio diz: toda lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor imediatamente a sua publicação, porém, fica suspensa a sua aplicação até as eleições após um ano da sua publicação. Parece um pouco complexo, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Qual é a dúvida, então, professor, que surge com relação à aplicação? Pois eu sei que a Lei 12.891 de 2013, a lei da mini-reforma eleitoral, ela foi publicada dia 12 de dezembro de 2013. Então não tem que se falar a lei de 12 de dezembro, as nossas eleições são em outubro. Obviamente que esse lapso temporal de um ano não foi cumprido. E é aí que surge a grande dúvida. O que se entende por processo eleitoral é um conceito que inicialmente parece objetivo, mas não, é subjetivo, é vago. Não tem como, não existe uma posição sólida, única, do que vem a ser o processo eleitoral. E nessa dúvida que surge, eu gosto muito de recorrer emprestado, né, do conceito do ministro Sepúlveda Pertence nos idos de 92. Diz o ministro Sepúlveda: processo eleitoral é um conjunto complexo de atos que pode ser subdividido em 3 fases. A primeira fase é a fase pré-eleitoral, que se inicia lá nas convenções partidárias, ao lapso de tempo necessário para que sejam feitas as convenções, indicados os candidatos, feito o requerimento de pedido de registro de candidatura, e vai até o dia das eleições, que não inclui ela, pois o dia das eleições vem então a concretização da segunda fase, que é a fase eleitoral. Do dia das eleições, logo pela manhã, quando os locais de votação, as sessões são abertas, onde os funcionários da justiça chegam para começar a organização, para poder então dar início às votações até o fim do dia. E a terceira fase, a fase pós-eleitoral, com a divulgação dos resultados, com a prestação de contas. Com conceito de processo eleitoral de Sepúlveda Pertence, processo eleitoral, 3 fases, pré, durante e depois. Podemos então compreender que dentro desse conceito de Sepúlveda Pertence, processo eleitoral seria praticamente toda a fase que a gente consegue enxergar durante o ano eleitoral. Então, como dizer que uma mini-reforma eleitoral que altera questões sobre propaganda eleitoral, na primeira fase, sobre prestação de contas, terceira fase, como dizer que isso não altera o processo eleitoral? Por esse ponto de vista, que se assemelha bastante à minha concepção do que vinha a ser o processo eleitoral, a mini-reforma eleitoral não pode ser aplicada nas eleições de 2014. Ela altera sim o processo eleitoral. Pode não trazer significativos efeitos, até porque a expectativa dos cidadãos que se moveram, se manifestaram às ruas desde as caminhadas de junho até algumas ainda nos dias de hoje, não era buscando modificações superficiais ou que não trouxesse tamanho impacto reclamado, não é? Elas sim reclamavam uma mudança estrutural. Então, mais perto, posso dizer para vocês que por essa concepção do Sepúlveda Pertence, o processo eleitoral estaria compreendido nessas modificações que a mini-reforma eleitoral trouxe. E por esta maneira, é inerente, né? É muito lógico conseguir compreender de que essas aplicações não poderiam se dar nas eleições de 2014, pelo princípio da anualidade das leis eleitorais. Claro que essa questão ainda não é pacífica, estou trazendo um ponto de vista e querendo compartilhar com vocês, quero saber o ponto de vista de vocês que nos assiste, que participa dessas discussões, e trazer também para vocês uma informação interessante. O senador Sérgio de Souza, do Paraná, protocolou, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, uma consulta de numeração 100.075,
que ainda não foi respondida, mas exatamente questionando sobre a aplicabilidade da mini-reforma eleitoral às eleições de 2014. Assim que tivermos uma resposta a essa consulta, nós voltaremos aqui para debater mais um pouco, para saber se você concorda ou não, qual o seu posicionamento. Obrigado por ter participado aqui com a gente, aguarde seus comentários e vamos discutir, porque são questões como essas que engrandecem nossos estudos, engrandecem nossa concepção de cidadão lato sensu. Obrigado e até mais.